Strength in the air. Olá amigos, hoje queremos falar para vocês do FW-190, aqui, esse bichão aqui. Este avião, ele surgiu de certa maneira com um conceito contrário dos aviões da época. O Bf-109 alemão e o Spitfire, eles valorizavam velocidade, manobrabilidade e eram conhecidos na gíria da aviação como puro sangues, ou seja, cavalos de corrida, para vencer na velocidade. Muito bem, mas havia um homem chamado Kurt Tank, que havia lutado na Primeira Guerra Mundial e tinha sentido os horrores da Primeira Guerra Mundial. Toda guerra é horrorosa, mas a Primeira Guerra, ela foi especialmente ou terrificamente, talvez a guerra mais horrorosa, por causa das trincheiras, por causa dos corpos abandonados, por causa do gás, armas novas que surgiram. Até se acreditou que quando ela acabou a Primeira Guerra, bom, nunca mais o homem entrará em guerras. Foi a guerra para acabar com todas as guerras. Mas, triste engano, que logo depois veio a Segunda Guerra. Muito bem, que no fundo é uma sequência da primeira. Bom, mas Kurt Tank, ele viu as condições do front de batalha e resolveu desenvolver um avião diferente, porque imaginou que ele ia ser importante na próxima guerra. E este avião foi o FW-190, que valorizava, por exemplo, ser um avião durão, ter blindagem, ser capaz de ir à frente de batalha e voltar. Ser um avião robusto. Por isso se escolheu inclusive um motor radial, que era um motor mais seguro. E também porque faltavam motores em linha. Outra característica, este avião teria que ser um avião fácil de pilotar e fácil de manutenção. Pessoas com instrução básica teriam que ser capazes de pilotá-lo e mantê-lo funcionando. E também deveria operar a partir de pistas próximas do front, ou seja, pistas improvisadas, pistas feitas de última hora. Portanto, trem de pouso robusto, um avião robusto. Assim surgiu o FW-190, que acabou se tornando um dos aviões mais manobráveis, um dos aviões... Bom, a maioria das pessoas diz o seguinte: o 190 foi o melhor caça alemão da Segunda Guerra Mundial, o que não é pouco. Kurt Tank também descartou o canopy integrado à fuselagem, que era o padrão na época, e adotou o tipo bolha, que mais tarde seria adotado pelos demais caças da Segunda Guerra. Na época, a transmissão dos comandos saía do canopy, do cockpit, para as partes móveis dos aviões. Eles eram de cabo de aço, e estes cabos com o tempo afrouxavam. Bem, nosso amigo Kurt Tank substituiu por conexões rígidas, o que melhorou muito a eficiência dos comandos. Também utilizou sistemas elétricos, motores elétricos, que aliás era uma inovação norte-americana. No primeiro semestre de 41, o 190, finalmente após inúmeros testes e modificações, chegou à frente de batalha. E os pilotos de Bf-109E-7 aplaudiram a nova máquina, como uma única queixa: tinha pouco armamento, apenas 4 metralhadoras MG-17 de 7,9 mm. Já no início de 42 surgiu a versão A3, com motor de 1.700 HP, que era o motor BMW 801. O armamento foi padronizado para 4 canhões e 2 metralhadoras. Nessa época, os caças britânicos já tinham passado a fazer incursões sobre o território inimigo, porque tinham alcançado alguma superioridade com o seu Spitfire Mk5. Mas os Spitfires foram surpreendidos por esquadrões de 190 que abateram 7 sem perder nenhum dos seus, numa das primeiras incursões dos Spitfires em territórios sob controle alemão. O comando britânico disse: hoje, o melhor caça do mundo
é o FW-190 em todos os parâmetros. Em agosto de 42, tropas anglo-canadenses montaram um desembarque anfíbio em Dieppe, na França, tentando iniciar assim a invasão da Europa ocupada. Nos céus, a RAF lançou o seu novíssimo Spitfire 9 e o seu Typhoon, certa de assumir a supremacia aérea. Mas havia 200 FW-190, maioria A4. Nas praias, o massacre foi imenso e no ar a RAF perdeu 106 aviões. Também as fortalezas voadoras foram castigadas quando os alemães descobriram que o melhor ataque era de frente, em ângulo de 10 graus. O que gerou o famoso aviso mais temido pelas fortalezas: 12 o'clock high, 12 o'clock high, ou seja, 12 horas acima, ataque frontal vindo de cima. Mas os homens que construíam estas fortalezas descobriram que a melhor maneira de evitar estes ataques era colocando torres sob o nariz das fortalezas B-17 ou B-24, e com estas torres podiam repelir estes ataques. Quando os P-51 passaram a escoltar as fortalezas voadoras, os FW-190 atacavam as fortalezas, enquanto os Bf-109 engajavam as suas patrulhas, as suas escoltas, que eram os Mustang P-51. Os aliados então colocaram mais caças à frente das suas fortalezas para evitar o ataque frontal dos FW-190. Amigos, a nossa pergunta rápida para vocês: Kurtank, o genial projetista do FW-190, foi para quais países no pós-guerra? Letra A: Argentina e Índia. Letra B: Brasil e Paquistão. Letra C: Canadá e Estados Unidos. Letra E: França e União Soviética. Resposta: letra A: Argentina e Índia, e finalmente acabou indo para a Alemanha, onde ainda trabalhou em projetos de aviação. As versões mais bem armadas e blindadas eram A6. Essa versão chegou a possuir 4 canhões de 30 mm, além de metralhadoras. A maior vitória dos A6 foi em outubro de 1943, quando 228 fortalezas voadoras invadiram os céus da Alemanha. 79 foram abatidas, forçando o Comando Aeroestratégico Americano a suspender os voos, que praticamente só se reiniciaram quando havia escolta de Mustangs P-51. No final da guerra, os soldados alemães diziam a seguinte frase: se os aviões sobre nós são camuflados, sabemos que são britânicos. Se são prateados, então são americanos. Se não há avião algum, então são alemães. Na frente oriental, o impacto foi menor. Os 190 eram introduzidos em pequenas unidades no vasto front soviético. Quando a sua quantidade se tornou maior, na primavera de 43, a União Soviética já dispunha de caças, como o Lavochkin 5FN. No primeiro confronto de proporções significativas, onde entraram 10 FW-190 contra 10 Lavochkin, os Lavochkin derrubaram 6 190 e perderam 3 dos seus próprios. O Lavochkin 5FN era 30 km por hora mais rápido que o 190. Ainda na frente oriental e na Batalha de Kursk, se distinguiu o FW-190 como um caça-bombardeiro, levando bombas de 500 e de até 1000 kg. Portanto, era outra das funções em que o FW-190 se distinguiu. Era um ótimo caça-bombardeiro, muito bom para substituir os Stukas.
No norte da África, em 1943, eles bateram os Spitfires e inclusive os novos P-38 norte-americanos, mantendo o domínio dos céus no norte da África. Agora com vocês, o Eduardo do Armored Corps, para dar o seu show mostrando esta bela máquina por dentro. Fala galerinha, Armored aqui, e atendendo ao pedido do grande professor João, né, vamos trazer algumas visões aí de raio-x de algumas versões do modelo Focke-Wulf 190, beleza? Primeira versão, o modelo Focke-Wulf A1, né, foi a primeira versão desse maravilhoso avião, diga-se de passagem, e uma coisa que era bem interessante, com esse avião aqui, ele trazia 4 metralhadoras, né, duas montadas no nariz do avião e duas montadas na parte interior da asa, né? Então todas elas bem próximas do centro do avião, e as 4 metralhadoras todas sincronizadas com a hélice, né? Então fazia com que o poder de fogo do avião fosse geralmente concentrado, sem espalhar muitos tiros, né? Outro armamento que ele tinha, na verdade, eram 2 canhões de 20mm montados um pouco mais afastados do centro do avião, né, nas asas, e esses canhões aqui eram a versão MGFF, né, os canhões de 20mm. Depois do A1, eu quero mostrar para vocês o A4, principalmente porque o A4 foi a versão que abriu um leque, né, de outras variantes, né? Na versão A4 já havia um motor, o Focke-Wulf já utilizava um motor BMW um pouco mais otimizado, né? E a versão A4 vinha com um armamento muito mais potente, né? 2 metralhadoras de 7.7 montadas no nariz. Ao invés de 2 metralhadoras, agora ele carregava mais 2 canhões montados na parte interior da asa e 2 canhões montados aí mais afastados, né, dentro da asa. O legal dessa visão de raio-x, inclusive dá para ver não só o canhão dentro da asa, mas também o cinto de alimentação, né? Inclusive dos canhões do MG151 aqui, dá para ver que ele vai com o cinto de alimentação, vai para o interior, quase dentro do cockpit do piloto aqui, ó. Então bem bacana. E depois dessa versão aqui, a versão A4, né, ela trouxe várias outras versões, né, A4A1, A4U1, U2, U3, U4, até o U6, se eu não me engano. E dentre essas versões tinham Focke-Wulfs feitos para ataque ao solo, para reconhecimento, para carregamento de bombas, para ataques de grande altitude, né? Para missões de longo alcance, que eles carregariam, então, no caso, tanques de combustíveis, né, que eles poderiam soltar no meio do caminho. E inclusive na versão A4, né, foi feito o protótipo da versão F. Essa versão aqui é completamente designada para ataque ao solo, né? Ela já não carregava mais tantos canhões, né? Ela era um pouco mais leve nos canhões, carregava só 2 canhões de 20mm e 2 metralhadoras, porém ela tinha a opção de carregar os canhões. Cadê aqui? Ela podia carregar também vários tipos de bomba, mas ela tinha a opção de carregar o canhão de 30mm MK103, né? Que era um canhão que tinha um projétil de alta velocidade, feito especialmente para destruir tanques, né? Então essa aqui foi a versão F, completamente designada para ataque ao solo. E depois veio com a grande mudança, né, da série Focke-Wulf, veio a série D, né, que já não utilizava o motor radial do BMW, né, não era motor radial e sim um motor em linha retirado do Ju-88, né, o motor Jumo. A versão D9 em especial carregava 2 canhões de 20mm e 2 metralhadoras de .30, né? MG42, MG34, aliás. E daí
depois da série D, né, teve a versão D9, a D12, que carregaria um canhão de 30mm montado no centro da hélice, né, um motor canone. E também depois a D13, né, que só teve uma versão desse avião fabricada, né, que existe até hoje. E depois o Kurt Tank inventou essa beleza aqui, na minha opinião, um dos aviões mais bonitos da Segunda Guerra Mundial, o TAU-52, né? O TAU-52 com um armamento bem parecido com com um armamento exatamente igual ao do D12, né? Um canhão montado dentro da hélice, né, no bico, e 2 canhões de 20mm montados no centro da asa. Beleza? Bom, essa aí foi minha colaboração aí com o vídeo pro pessoal do Colecionadores. Um abraço para todo mundo, galera. Amigos, como sempre, se gostaram, por favor, divulguem. A gente precisa crescer. Somos novos ainda, jovens, não estão vendo? Garotão. Ok? Um abraço a todos e muito obrigado ao nosso amigão Gustavo Adolfo Vaca. Um abraço para a Argentina, Córdoba. Extraímos a maioria das informações deste nosso vídeo da revista Asas, número 23. Uma reportagem que consideramos excelente.